Oi, tudo bem? Nós vamos para a nossa terceira videoaula da disciplina Metodologia Científica. E nessa videoaula nós vamos tratar do levantamento bibliográfico e da catalogação dessa bibliografia que a gente consegue aí recolher a partir desses levantamentos. Bom, um primeiro aspecto que eu chamo a atenção é sobre a necessidade da fundamentação teórica que deve ser feita antes da leitura de artigos científicos. Esse fundamento teórico sobre o tema estudado, sobre o nosso tema de interesse ou de pesquisa, ele vai ser adquirido a partir da leitura de bons livros textos e de teoria clássicas que abordam esse tema. Chama atenção, isso deve ser feito antes da leitura dos artigos científicos específicos. Por quê? Porque isso facilita a compreensão desses artigos. Né? Os artigos científicos, na grande maioria das vezes, têm um foco muito específico, têm um foco muito direcionado. E esse fundamento teórico ele vai ser importante não só para a gente entender melhor aquilo que a gente está lendo, mas como para que a gente tenha uma pergunta de trabalho consistente. Lembra lá na nossa primeira videoaula, em que eu falei que é necessária a observação, a partir dessa observação a pergunta, mas que essa pergunta precisa ser feita com a base num conhecimento prévio sólido. E esse conhecimento prévio vem daí, vem dessa fundamentação. A partir disso também é que a gente consegue levantar hipóteses, ou seja, eu tenho esse conhecimento prévio e eu já consigo predizer possíveis respostas à minha pergunta. Então é fundamental que a gente tenha essa base inicial a partir dos bons livros textos e das teorias clássicas relacionadas ao tema que a gente está interessado, ao tema que a gente está estudando. Então vamos lá. Por que eu faço então no levantamento bibliográfico? Bom, o primeiro aspecto que a gente ressalta aqui no nosso slide já foi falado anteriormente. Né? Faço o levantamento para embasar a teoria relacionada ao tema que eu estou estudando. Junto a isso, atualizo o estado da arte. O que tem sido feito, o que tem sido produzido, o que os autores que tratam do assunto estão fazendo. Com isso, eu não só me atualizo, mas evito replicar estudos, não vou fazer o que outras pessoas já fizeram, possibilita a mim também formulação de perguntas novas sobre aquele tema, sobre aquela observação, né? E a partir disso aí, identifico quais são as lacunas do conhecimento que podem ser preenchidas e organizo a minha pesquisa de forma muito mais consistente. Então, trago o embasamento, me atualizo e trago uma novidade aí junto àquilo que eu pretendo fazer. Como que eu faço esse levantamento então? Bom, a primeira coisa é saber sobre a confiabilidade da fonte que eu estou buscando a informação. Então, se é um livro, a editora é conceituada, preciso fazer essa verificação. Periódico científico indexado já me dá um indício da confiabilidade. É uma tese, é uma dissertação, é uma monografia, a instituição de vínculo desse trabalho é uma instituição reconhecida. Se vou buscar informações em relatórios técnicos, são de órgãos públicos, são de órgãos consistentes, é um relatório do IBGE, é um relatório das Nações Unidas. Então, a gente precisa confiar na fonte para que a informação realmente seja consistente. Como é que eu busco a minha informação? Primeiro, verifico, a fonte é confiável? Sim. Depois, eu posso buscar um trabalho específico pelo seu título, posso buscar o conjunto do trabalho de um autor de referência pelo nome desse autor e posso, que é a forma mais comum, inclusive, da gente começar o nosso levantamento bibliográfico, fazer opção por assuntos ou palavras-chave da minha área do conhecimento, da minha área de interesse. Ainda é possível, na grande maioria das bases de busca, a gente reunir uma combinação desses aspectos da nossa procura. Então, eu posso colocar várias palavras-chave que vão, na verdade, formar uma indexação de busca dentro daquela base e me apresentar trabalhos mais focados, mais direcionados para aquilo que eu realmente quero estudar, aprender ou compreender melhor. Então, são formas de fazer o levantamento bibliográfico. É claro, eu falei da confiabilidade, eu falei da forma como a gente achar, mas vamos falar agora aonde, onde nós vamos, na verdade, procurar esses trabalhos, onde nós faremos os nossos levantamentos bibliográficos. A primeira opção que eu apresento aqui para vocês
é o portal dos periódicos da CAPES, acessado pelo endereço que está aí acima no nosso slide, www.periodicos.capes.gov.br. É a base de dados vinculada à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, um órgão do Ministério da Educação brasileira que cuida particularmente da pós-graduação e que abriga, então, esse chamado portal de periódicos. Dentro do portal são 120 bases bibliográficas, mais de 20 mil periódicos científicos com assinatura eletrônica, disponíveis para consulta na grande maioria das universidades públicas brasileiras, certo? Então, nós temos aqui na UENF a possibilidade de fazer a busca e a consulta à base do portal de periódicos da CAPES. Em qualquer computador conectado aqui na rede da universidade nós podemos buscar, mas se você, estudante, quiser levar o seu computador pessoal, pedir o cadastro para que você possa acessar o portal de periódicos, por exemplo, da sua residência, isso é possível, né? Você contata a nossa gerência de recursos computacionais e pede aí esse cadastro de acesso. Então, essa é uma possibilidade muito interessante, eu diria assim, para que vocês a utilizem em primeiro lugar aqui. Eu mostro aqui nessa tela, no nosso lado esquerdo, apontado com a seta em azul, que eu destaco as opções que vocês podem fazer para buscar as referências que precisam. Então, nós podemos buscar por assunto periódico, por livro ou por base, e adentrando aqui a gente vai digitando as nossas palavras-chave, os nossos termos de busca conforme a nossa necessidade. Uma outra possibilidade de busca bibliográfica que eu apresento é o Cielo. No endereço eletrônico que está aqui em cima da nossa tela, www.cielo.br. Essa é uma base de busca aberta, então você pode acessar de qualquer lugar, qualquer pessoa pode acessar. O Cielo reúne publicações da América Latina, todos os países da América Latina, inclusive com inúmeros títulos brasileiros, de várias áreas do conhecimento também, né? Então, é uma opção. Eu destaco com a seta azul aqui no cabeçalho aspectos de entradas da nossa busca, indexação por autor, indexação por assunto, né? Então nós podemos buscar artigos científicos a partir dessa entrada aqui. Uma outra base buscadora, que essa com certeza já é bem conhecida de todos vocês, estudantes, que é o Google Acadêmico ou Google Scholar, acessado pelo endereço que consta aí na parte superior do nosso slide, scholar.google.com.br. Aqui eu destaco com a seta um campo em branco, onde nós digitamos o nosso termo de busca. Bom, eu só chamo a atenção porque no caso do Google Acadêmico, do Google Scholar, não há muito filtro. Então, a partir das nossas palavras-chave, qualquer referência que esteja vinculada àquela palavra vai aparecer para nós. Então, não necessariamente isso significa que a base é confiável. Isso é importante a gente destacar, gente. Não é porque está na internet que é confiável. Lembra que eu falei lá no início dessa nossa videoaula sobre a necessidade de termos uma fundamentação teórica prévia, adquirida a partir de bons livros-textos e adquirida com as teorias clássicas sobre o assunto? Então, isso serve aqui também, porque a partir do momento que eu conheço mais profundamente a conceituação geral, o fundamento teórico daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu estou investigando, automaticamente eu já consigo avaliar a confiabilidade daquela informação. Então, sugiro utilizar o Google, que é uma base de busca super simples, que todos vocês utilizam, que todos nós utilizamos, inclusive no nosso dia a dia. Utilizar o Google Acadêmico quando você já tem um mínimo de conhecimento, um mínimo de fundamentação teórica que te permita filtrar a informação a partir da confiabilidade da base. Tá? Mas é válido também a utilização. Vamos lá, reunir esse conjunto de referências, e não são poucas, viu, gente? Lembra naquela nossa videoaula do currículo Lattes, que eu falei que pelo currículo a gente pode ver os interesses profissionais de outras pessoas, e que é interessante que a gente busque as suas publicações recentes? E que eu falei para vocês que recente pode ser de 3 a 5 anos? Porque são tantas informações que a gente vincula com tanta rapidez hoje, pelas possibilidades e oportunidades de publicações,
que, de fato, em um levantamento bibliográfico, se nós não formos certeiros nos nossos termos de busca, a gente pode tranquilamente, quando se der conta, estar com 10, 20, 30 mil referências bibliográficas sem saber por onde começar, né? Então, tendo um conjunto grande de referências já pré-selecionadas, mas mesmo assim teremos, porque a informação ela está disponível hoje em grandes quantidades, é necessário que a gente faça uma catalogação dessas referências. Ou seja, que a gente organize essas referências de forma que quando eu precise ler, eu precise acessar a informação, eu sei como ela vai estar dentro da minha biblioteca. Nesse caso, eu estou falando de uma biblioteca digital, de uma biblioteca virtual. Fiz meu levantamento, reuni a informação, trago para dentro da minha biblioteca, mas eu preciso organizar, eu preciso catalogar. Então, eu tenho algumas opções aqui. Temos programas, softwares de catalogação bibliográfica. O Mendeley é um exemplo de um software gratuito, muito bom, com muitas funcionalidades. Sugiro a todos vocês que explorem, e principalmente pelo fato de ser gratuito. Mas também temos a opção paga, o EndNote, que também é um software, também é um programa de catalogação bibliográfica. Ah, não quero usar programa, eu quero fazer por minha conta. Ok, você pode catalogar no seu próprio computador. Você organiza suas pastas, identifica aquele trabalho, aquela referência, pelo nome do autor, pelo ano da publicação, o assunto principal. Escolha a forma que for mais fácil para você rapidamente conseguir acessar a informação e passa a pasta no seu computador. O mais importante é que a gente consiga encontrar aquilo que a gente precisa na hora que a gente precisa. E com um grande número de informações reunidas, se a gente não tiver uma organização, isso pode ficar um pouco confuso. E é por isso que a catalogação ela é tão importante quanto o levantamento. Bom, obrigada pela atenção de vocês. Aproveitem agora que já se familiarizaram um pouco mais com mecanismos de busca bibliográfica, de catalogação. Comecem os seus levantamentos bibliográficos sobre o tema que vocês têm interesse em conhecer, em aprofundar, em pesquisar. Não se esqueçam de inicialmente aprofundar essa fundamentação teórica sobre esse tema, que vai ser muito importante para você entender o conteúdo de todo esse levantamento bibliográfico que você fez para embasar o seu estudo, para embasar a sua pesquisa. Até a próxima!